Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre os cuidados que você tem que ter quando fizer a opção por recolher INSS que está em atraso. Você que está interessado nesse assunto, assista esse vídeo até o final. Meu nome é Patrícia Frisa, sou sócia do escritório Petri Frisa Advogadas. E se você tem interesse em acompanhar todos os vídeos que a gente posta no nosso canal, se inscreve, dá um like no vídeo e compartilha com seus amigos. E também não esqueça de ativar o sininho de notificações. Para começar o tema do recolhimento de contribuições em atraso, primeiro a gente tem que separar os contribuintes do INSS em dois grupos, ativos e os segurados obrigatórios do INSS. Dentro desses dois grupos tem quem pode recolher em atraso e quem não pode recolher em atraso. Os segurados facultativos são aquelas pessoas que não têm nenhuma atividade remunerada, não trabalham, mas optam por pagar INSS, porque querem manter essa cobertura para poder pedir eventualmente algum benefício, como auxílio-doença, ou até mesmo encaminhar um pedido de aposentadoria por idade. Então, esses segurados facultativos também podem fazer o recolhimento de contribuições em atraso, mas tem que ter um cuidado. Eles têm um período, um limite para recolher essas contribuições que deixaram de ser pagas em dia para o INSS. Se você é um contribuinte facultativo e vem recolhendo o INSS e por qualquer motivo decide parar ou esquece de fazer o recolhimento, você tem que cuidar, porque você pode recolher em atraso apenas os últimos 6 meses, ok? Os últimos 6 meses você pode fazer o recolhimento em atraso e não tem problema, o INSS vai aceitar. Se passou mais de 6 meses, você está há 2, 3 anos sem contribuir para o INSS, você não vai poder recolher essas contribuições. Tem que cuidar esse período, então, dos 6 meses antes desse recolhimento que você tem que fazer para garantir que esse período vai ser considerado pelo INSS. Segurados obrigatórios. Quem são os segurados que têm que contribuir para o INSS? Os segurados obrigatórios podem ser segurado empregado, o segurado contribuinte individual e o trabalhador rural, que se encaixa na categoria de segurado especial. Esses também são segurados obrigatórios do INSS, mas nem todos podem fazer o recolhimento do INSS em atraso. Por quê? Muitas vezes não é do segurado obrigatório a obrigação, o dever de fazer o recolhimento do INSS. Por exemplo, um segurado que tem carteira assinada, segurado obrigatório, mas o dever de recolher INSS é do empregador, do patrão. Então, o segurado empregado não precisa se preocupar. Se não tiver recolhimento de contribuição, o INSS vai considerar esse tempo como tempo de contribuição. Não se preocupem, você não pode recolher em atraso. Outro exemplo, um segurado trabalhador rural que se enquadra como segurado especial. Até 1991 não tem obrigação de recolher INSS, não precisa recolher INSS. O que você tem que fazer, caso tenha um período rural e se encaixe nessas situações de segurado especial, em que trabalhou no campo em regime de economia familiar, você tem que comprovar este trabalho no campo. E pode ser comprovado inclusive com documentos familiares que já utilizaram essa prova no INSS para se enquadrar como segurado especial, mas recolhimento em atraso você não precisa fazer. Segurado obrigatório, que é contribuinte individual, que é um autônomo e que presta serviço para pessoa jurídica. Até 2013 tinha a obrigação de recolher INSS, mas a partir de abril de 2013 a responsabilidade por recolher o INSS dessas pessoas, dos autônomos que prestam serviços para pessoas jurídicas, é da empresa que está contratando o serviço. Então, você não pode também fazer o recolhimento em atraso. Quem deve fazer e quem pode fazer o recolhimento em atraso do INSS são os empresários autônomos, são os autônomos que não prestam serviços para pessoas jurídicas. Esses sim podem fazer o recolhimento de contribuições para o INSS em atraso, mas tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, se essas contribuições em atraso estão num período menor do que 5 anos, você a princípio não precisa comprovar a atividade profissional que você exerceu e pode fazer o recolhimento, desde que você já esteja inscrito no INSS naquela categoria contribuinte individual, você pode fazer a emissão das guias e efetuar o recolhimento dessas contribuições em atraso sem comprovar que você estava exercendo
a atividade profissional. Agora, se este período for maior do que 5 anos, o período que você mais longo, né, anterior a 5 anos, você precisa, nessa hipótese, comprovar para o INSS que você estava efetivamente desempenhando aquela atividade profissional. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que se filiou no INSS no ano de 1995 como contribuinte individual, abriu uma empresa, recolheu apenas uma contribuição e quer se aposentar por idade. Ele não pode, no momento da sua aposentadoria, recolher 179 contribuições de uma vez só. É por isso que o INSS estabelece algumas regras para verificar em que hipóteses é possível ou não esse recolhimento em atraso. Mas nesse exemplo que eu dei, um contribuinte que fez a sua inscrição em 1995, recolheu o INSS quando fez a inscrição, passou um tempo, recolheu de novo o INSS, ficou 1 ano pagando o INSS, parou de pagar e quer agora regularizar essas contribuições, ele pode sim fazer o recolhimento, observando o primeiro recolhimento em dia desses períodos. O que tem que cuidar então para fazer o recolhimento? Vai comprovar que estava exercendo atividade profissional, por exemplo, se é um médico, vai apresentar recibos, um profissional autônomo vai apresentar a sua inscrição na prefeitura, uma nota de ISS, um contribuinte individual que é um empresário individual vai apresentar o contrato social, as notas fiscais. Tem vários documentos que podem servir de prova para o INSS aceitar que você estava sim exercendo a sua profissão, mas que não contribuiu para o INSS por N motivos. Então, o que você tem que mostrar para o INSS é que você estava trabalhando, tinha obrigação de recolher o INSS, mas que não recolheu. Então, são esses cuidados que a gente orienta a todos aqui que vêm nos procurar a ter. Cuidar com a comprovação do período para não fazer um recolhimento indevido que não vai ser utilizado como tempo de contribuição. Outra pergunta que também sempre nos fazem quando se toca nesse assunto da possibilidade de recolhimento em atraso é se esse período vai ser considerado pelo INSS como carência e como direito a se aposentar pelas regras anteriores à reforma, chamado direito adquirido. Esse é um tema bem delicado e que tem gerado muita discussão. Tem que ter cuidado quando fizer esse recolhimento para não perder dinheiro, recolher valor para o INSS que você não vai utilizar depois quando quiser fazer solicitação de um benefício. O primeiro cuidado que você tem que ter é fazer esse recolhimento, né? Observar se é um período mais longo do que 5 anos ou dentro do período de 5 anos. Se for mais longo, tem que cuidar, em todas as hipóteses, tem que cuidar a questão da qualidade de segurado e o primeiro recolhimento em dia. Você tem que ter esta qualidade de segurado. O que é? É a cobertura que o INSS te dá. Você tem que estar filiado ao INSS e ter feito uma contribuição em dia para que esse recolhimento em atraso seja considerado válido e seja utilizado para cálculo do tempo de contribuição como carência e para garantir o seu direito a utilizar as regras dos benefícios que lhes são mais vantajosos, por exemplo, as regras de transição e as regras anteriores à reforma, que na maioria das vezes são benéficas. Mas em qualquer hipótese dessa, o que a gente sempre sugere para o segurado que quer fazer o recolhimento de contribuição em atraso é que procurem um advogado especialista para fazer um planejamento previdenciário, para analisar se essas contribuições vão valer a pena, né? Porque tem juros e multa, e isso é considerável. A partir de abril de 1996, o INSS cobra multa e juros, então você tem que cuidar, porque o valor que você vai estar pagando dessas contribuições em atraso muitas vezes pode ser muito alto e não seja vantajoso você fazer o recolhimento de um período muito longo. Mas tudo isso tem que ser simulado e é por isso que existe o planejamento previdenciário, para você ver se vale a pena, qual é o momento que você pode fazer esse recolhimento, quanto tempo mais você teria que trabalhar para recuperar todo esse investimento, se você vai utilizar essas contribuições para se beneficiar de uma regra de transição ou das regras anteriores à reforma da Previdência. Espero que vocês tenham gostado das dicas, são muito importantes. E deem um like nesse vídeo aqui se vocês gostarem, compartilhem com seus amigos e nos sigam nas redes sociais. E também não esqueçam de ativar o sininho de notificação para acompanharem todos os vídeos que a gente posta aqui no nosso canal.